A Ucrânia realizou na madrugada da última quarta-feira um ataque possivelmente com drones contra um depósito de mísseis e munições localizado no oeste da Rússia, provocando uma enorme explosão, certamente a maior explosão desde o início da guerra, lá em fevereiro de 2022. Quais as implicações disso, hein? Além disso, depois da detonação dos aparelhos pagers, os populares bips aqui no Brasil, pertencentes a integrantes do Hezbollah, ontem, quarta-feira, foi a vez de aparelhos walkie-talkie também explodirem, naquilo que parece ser o início de mais uma guerra entre Israel e o grupo Hezbollah, localizado ali no sul do Líbano. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros temas ligados às atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanha aqui no canal. Faça a sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, essa imagem aí, mostra a dimensão da explosão causada na quarta-feira, depois de um ataque feito pelos ucranianos contra um depósito de armas, mísseis e munições pertencente à Rússia. Dá aí uma olhada, Ataque da Ucrânia provoca explosão gigante na Rússia. O alvo da Ucrânia foi o grande depósito de mísseis balísticos e munição para artilharia no vilarejo ao lado de Toropets, cidade que fica a 380 quilômetros a oeste de Moscou, perto de Belarus ou Bielorrússia, e a cerca de 1.000 quilômetros de pontos de lançamento de drones na Ucrânia. Após o ataque, um incêndio cobriu uma área de 6 quilômetros de largura. Gente, o negócio foi cabuloso, hein? Aqui, só para nós, como sempre faço, nos localizarmos cartograficamente. Então, Ucrânia está aqui mais embaixo no mapa. Aqui destacado está a província, o Oblast de Tver. E aí esse depósito ficava aqui em Toropets, está aqui destacada a cidade de Toropets, aqui que foi o ataque. Ou seja, relativamente distante da Ucrânia. Esse é um ponto importante, hein? Comento mais sobre isso daqui a pouco. O Ministério da Defesa russo apenas disse, ou seja, oficialmente a Rússia não falou sobre esse ataque, tá? Não reconheceu que ele ocorreu, não falou sobre a dimensão, os estragos, enfim. Olha só o que disse o Ministério da Defesa. Disse apenas que 54 drones foram abatidos em diversas regiões do país. Seja como for, o impacto da ação foi grande. Na rede social russa VK, equivalente ao Facebook, imagens e relatos de moradores sobre a evacuação de Toropets se multiplicaram. Já a mídia oficial praticamente ignorou o assunto. Por que a mídia oficial da Rússia praticamente ignorou o assunto? Justamente porque a mídia na Rússia sofre um controle por parte do governo, uma espécie de censura. Determinadas informações que soam ruim para a Rússia em relação ao conflito não são divulgadas, justamente para evitar ali um descontentamento ou um pensamento negativo por parte da população em relação ao conflito. Então há todo um controle também sobre as informações que são divulgadas lá na Rússia. E aí, gente, muito se especulava, e se especula ainda sobre que tipo de armas que os ucranianos utilizaram nesses ataques. Possivelmente foram drones, Por que possivelmente foram drones? Primeiro porque a distância é relativamente longa da Ucrânia, Aqui fala, que a cidade de Toropets está a cerca de 1.000 quilômetros de pontos de lançamento de drones na Ucrânia. Inicialmente, muita gente falou que poderia ser, por exemplo, os mísseis de longo alcance da OTAN que finalmente a Ucrânia estaria utilizando. Não, porque os mísseis de longo alcance, o Storm Shadow, por exemplo, eles não têm, apesar do nome ser longo alcance, esse alcance de 1.000 quilômetros. É um alcance que chega ali no máximo a 300 quilômetros. Então, mísseis não foram. Então, possivelmente foi um ataque com drones, dezenas de drones, ou seja, um ataque em enxame, que os sistemas de defesa da Rússia não conseguiram impedir. Ou seja, não foram capazes o bastante de abater todos esses drones, evitando que a explosão ou que o ataque acontecesse. E como é um depósito de armas, munições, à medida que os drones iam impactando, explodindo contra esse local, as próprias armas lá presentes, lá dentro do depósito, também iam sendo detonadas. Por isso que os relatos falam em seguidas explosões, várias e seguidas explosões. A dimensão do ataque ou das explosões foi tão grandioso que aqui você nota uma residência lá na região,
localizado a uma certa distância aqui, ó, da explosão. Você consegue ter essa noção de distância olhando para o horizonte, né? Lá ao fundo, o fogo, né? A área de explosão. E aí, durante as explosões, a perturbação do ar, né, o ar propagado nessa explosão foi tão forte, foi tão intenso, que produziu danos nas residências, nas janelas. A própria NASA, satélites da NASA, identificaram um ponto de intenso calor nessa região da Rússia. Sismógrafos da região também identificaram um pequeno tremor de terra, semelhante a um pequeno terremoto. Então o negócio aí realmente foi cabuloso, foi grandioso. Aqui eu quero chamar a atenção para outro detalhe. A proximidade dessa cidade, do ponto de ataque, a Belarus, ou a Bielorrússia. Aqui talvez no máximo uns 200 quilômetros de distância, tá? Por que é importante falar disso? Porque a Bielorrússia, presidida desde 1994 por este moço aí, Alexander Lukashenko, a Bielorrússia e ele, logicamente, são grandes aliados de Vladimir Putin, grandes aliados da Rússia. E ontem, ou melhor, na terça-feira, um dia antes desse ataque feito pelos ucranianos, ele tinha feito um pronunciamento lá na Bielorrússia falando sobre isso aqui, ó. Lukashenko alerta que um eventual ataque contra o seu país, contra a Bielorrússia, poderá desencadear a Terceira Guerra Mundial. Olha só a fala dele. Eu simplesmente quero alertar nossos adversários, nossos concorrentes a esse respeito. E aqueles que ainda não entenderam, vocês não devem fazer isso, ou seja, nos atacar. Isso não beneficiará nem a Europa, nem o planeta inteiro. Marquem minhas palavras. Um ataque contra a Bielorrússia desencadeará a Terceira Guerra Mundial, disse aí o Lukashenko. Aí você está se perguntando, beleza, Gabriel, mas por que você está falando disso? Por que a Bielorrússia seria um possível alvo de ataques da Ucrânia ou de aliados à Ucrânia, de países da OTAN? Por conta disso aqui, ó, dá uma olhada nessa manchete. A Bielorrússia, desde o ano passado, desde 2023, ela serve de base para o armazenamento de algumas ogivas nucleares. Então, um ataque ou um possível ataque à Bielorrússia seria uma estratégia do Ocidente para enfraquecer o poderio bélico dos russos. A manchete fala justamente dessas armas. Ó. Putin anunciou a implantação de armas nucleares táticas na Bielorrússia após ações dos Estados Unidos no leste europeu. Segundo Putin, a Rússia está fazendo isso aqui lá do ano passado, tá? Um relato do ano passado. A Rússia estaria fazendo a mesma coisa que eles, os Estados Unidos, vêm fazendo há décadas, ao implantar armas nucleares táticas nos países da OTAN. Putin observou que a Bielorrússia já possui 10 aeronaves capazes de transportar armas nucleares táticas e o sistema de mísseis Iskander, que também transporta tais armas. E aí, quando ele fala que os Estados Unidos fizeram ou fazem há décadas a mesma coisa, ele está fazendo referência a isso aqui, ó. Na Europa, existem pelo menos 5 países que não possuem armas nucleares, mas que armazenam armas nucleares dos Estados Unidos. São eles, ó, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, 2 bases na Itália e uma na Turquia, todos membros da OTAN. Então, o que a Rússia fez ano passado? Instalou também bases nucleares aqui, ó, na Bielorrússia, justamente para se proteger, para se fortalecer militarmente contra eventuais ataques ocidentais e também para passar uma mensagem aí para esses inimigos do mundo ocidental. Beleza, beleza? Entendeu isso aí? Por isso, então, a mensagem, o alerta do Lukashenko. A Bielorrússia é um alvo em potencial dos inimigos da Rússia. Há quem diga que, na verdade, a Bielorrússia é, na verdade, uma extensão do território russo, ou seja, um território que serve para atender aos interesses do todo-poderoso Vladimir Putin. Tranquilo, meu povo? Beleza isso aí? Massa! Vamos avançando, ó. Saindo um pouco agora do foco Rússia-Ucrânia, deixa eu comentar um pouco sobre o tema do momento envolvendo o Oriente Médio, que tem a ver com aquilo que aconteceu na terça e na quarta-feira, ontem também. Dá uma olhada, ó. Após pagers, walkie-talkies do Hezbollah explodem. Para quem não sabe o que está acontecendo, na terça-feira, milhares de aparelhos como esse aqui, ó, que é um aparelho de comunicação antigo, lá dos anos 80, 90, quem é mais velho aí certamente conhece esses aparelhos, né? No Brasil eles eram popularmente chamados de bips, o nome correto são pagers. Na terça-feira, milhares destes aparelhos, que pertenciam a integrantes do grupo radical islâmico Hezbollah, sediado no Líbano, explodiram ao mesmo tempo. Como assim explodiram ao mesmo tempo?
Tudo indica que Israel, de alguma forma, que não se sabe qual ainda, adulterou esses aparelhos, instalando internamente neles um pequeno explosivo. E aí esses explosivos foram acionados remotamente para que justamente os integrantes do Hezbollah pudessem ser mortos, feridos, enfim, para produzir danos nesse grupo terrorista que é inimigo de Israel. Isso foi na terça-feira. E aí ontem, quarta-feira, para surpresa novamente do mundo todo, foi a vez de aparelhos como esse aqui, o walkie-talkie, explodirem. Aí você talvez se pergunte, mas Gabriel, esse povo até hoje utiliza pagers, walkie-talkie? Sim, pessoal, por quê? Esse tipo de aparelho aí de comunicação, diferentemente dos smartphones, dos aparelhos celulares, eles não fazem uso das torres de telefonia, eles não fazem uso da internet, eles sequer conectam-se à internet. Portanto, eles são, ou pelo menos eram, mais seguros para que os integrantes desse grupo, o Hezbollah, pudessem manter uma comunicação, já que não era possível rastrear a localização desses aparelhos, interceptar conversas. Por isso eles eram utilizados no lugar aí dos aparelhos celulares modernos. E aí Israel, em algum momento, repito, não se sabe se na fabricação, se em algum momento aí durante o fornecimento destes aparelhos para o Hezbollah, Israel teria conseguido adulterá-los, implantar esse dispositivo e fornecê-los ao Hamas. E aí, num dado momento, Israel foi lá, acionou um botãozinho que detonou esses equipamentos. Tá aqui, ó. Um dia depois do inédito ataque com pagers bomba de membros do Hezbollah, o Líbano registrou na quarta-feira ontem mais explosões em diversas cidades, focadas agora em walkie-talkies usados pelo grupo. Ao menos 9 pessoas morreram na quarta-feira e 300 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde local. Na terça-feira, os mortos chegaram ou ultrapassaram já a marca dos 12 e os feridos são milhares. Uma grande crítica que se faz a Israel em relação a esse ataque, ainda que Israel não tenha assumido oficialmente, tá? Comento sobre isso já. Uma grande crítica que se faz é que por mais que o ataque tenha sido voltado para atingir membros integrantes do Hezbollah, como muitos desses integrantes do Hezbollah estavam ali no seu dia a dia normal pelo Líbano, alguns no supermercado, outros fazendo compra no sacolão, outros em casa, quando esses equipamentos detonaram, em muitas situações, a principal vítima, em muitos casos, sequer foi o integrante do grupo, porque às vezes a pessoa não estava com o aparelho ali no bolso ou na cintura, estava em outro lugar, estava em casa, por exemplo. E aí há relatos, por exemplo, de crianças feridas e mortas. Há casos, por exemplo, de detonações que ocorreram em espaços públicos que produziram graves ferimentos em pessoas que estavam no local. Ou seja, ainda que Israel tenha visado atingir membros do Hezbollah, ele acabou também atingindo aí milhares de pessoas que não tinham nada a ver com o grupo. O que é um problema, né? É um ataque aí contra a população civil. Certamente Israel vai aí ter que responder em alguma instância internacional sobre esses ataques. Seguindo aqui, ó. Sem assumir a responsabilidade que até aliados lhe atribuem, ou seja, Israel não assumiu a autoria, a responsabilidade dos ataques, mas também não negou, viu? Israel afirmou que uma nova fase da guerra iniciada após o ataque de 7 de setembro de 2023 do Hamas, aliado do Hezbollah, está à vista, ou seja, Israel não assumiu a autoria do ataque, mas disse ontem, na quarta-feira, que uma nova fase da guerra começava. Tudo indica, então, que Israel está prestes a promover uma grande incursão militar no sul do Líbano para tentar aí, aniquilar, ou destruir, ou enfraquecer o Hezbollah, que é um inimigo de Israel há várias décadas. Mas, além disso, tem um outro componente envolvido no conflito. Dá uma olhada. O premier, esse moço aí, o Benjamin Netanyahu, que precisa do apoio da direita religiosa para se manter no poder, tem elevado o grau da ameaça ao Hezbollah. Por que ele precisa do apoio religioso da direita, dos políticos de direita de Israel? Porque ele, antes do conflito se iniciar em outubro do ano passado, já vinha sendo muito pressionado no governo. Há sérias e pesadas denúncias, inclusive de corrupção contra ele. Então, enquanto a guerra dura, ele também vai durando, ele vai se mantendo no poder. Afinal de contas, enquanto Israel tem um inimigo maior externo a combater, nada se faz contra a figura dele, né? Mesmo que haja aí sérias denúncias de corrupção contra ele. O retorno ao norte, ou seja, o foco agora da guerra no norte de Israel contra o Hezbollah, foi incluído na terça-feira como prioridade de guerra, o que sugere uma ação militar. Para a base de Netanyahu, o cenário conflituoso favorece um acerto de contas geral com seus adversários, apesar do risco de a situação espiralar.
Ou seja, a impressão que dá é que Netanyahu quer aproveitar o momento de tensão, de conflito ali em Israel, agora que o Hamas está praticamente aí derrotado, para iniciar um novo foco de guerra e assim prolongar o período de guerra em Israel e ir se mantendo no poder. Ao mesmo tempo que ele busca com isso enfraquecer, como dito aqui, esses adversários, esses inimigos de Israel. Mas um outro questionamento importante ser feito é o seguinte: quando você olha isso aqui, e percebe o grau de complexidade e sofisticação nesses ataques feitos por Israel, implantando microexplosivo nesses aparelhos, você pensa, Israel é foda mesmo, hein? Os caras manjam demais. Como que eles conseguiram rastrear os equipamentos que seriam adquiridos pelo Hezbollah, implantar bombas e detonar essas bombas remotamente? Isso é incrível, isso é show. Pois é. Não é de agora que o Mossad, o Serviço de Inteligência Israelense, demonstra esse grande avanço, essa grande habilidade. Mas como esse mesmo grupo de inteligência, o Mossad, não conseguiu prever, não conseguiu antever, em outubro de 2023, os ataques feitos pelo Hezbollah ali, do lado de lá da cerca, debaixo das narinas de Israel? Não é suspeito isso? Pois então, pesa uma suspeita contra Benjamin Netanyahu de que ele, o governo dele, tenha feito vistas grossas para as ameaças que o Hamas já representava antes de outubro do ano passado, justamente para que o ataque do Hamas acontecesse e Israel tivesse um argumento para dar início a uma guerra contra inimigos externos e dessa maneira livrar a cara do Netanyahu de ter que responder, pelo menos agora, na justiça contra os malfeitos que pesam contra ele. O que você acha dessa hipótese? Você acha que procede ou não? Escreve para mim aí nos comentários, me fala o que você pensa sobre isso. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike e nos vemos no próximo. Um forte abraço, até lá, valeu!